Para o NTV News. Nesta edição você vai ver operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Civil mira em conclusão de inquérito. Mulher é presa com drogas que seriam levadas para o Rio de Janeiro. Acusado de homicídio em 2022 é condenado a 16 anos de prisão. Idosa é atropelada na Avenida Paracatu e morre. Corpo de Bombeiros mapeia locais com maior número de acidentes no trânsito. A Cipatos promove evento para troca de experiências entre empresários. Polícia Civil divulga concurso. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto. Que Deus te guarde e te proteja sempre. Uma excelente noite para você. Nesta terça-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Corvo, com o objetivo de concluir o inquérito policial relacionado a um homicídio registrado neste ano. O objetivo da operação é concluir o inquérito policial relacionado ao homicídio de um senhor de 54 anos em janeiro deste ano no bairro paulistano. Após uma intensa investigação e colaboração da Polícia Militar e da Polícia Penal, foram representados 6 mandados de busca e apreensão. A vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo no peito, encontrado deitado e morto em sua residência. A princípio, a vítima teria ficado um bom tempo até vir realmente a falecer naquele local. E a partir desse momento nós começamos a investigação, colhemos diversos depoimentos, juntamos outros documentos, trocamos informações com a Polícia Militar, como vem acontecendo diariamente, e a partir daí desenvolvemos a investigação. Essa investigação agora culmina com diversos mandados de busca e apreensão, para que a gente possa então sedimentar já tudo que nós temos da própria investigação, e aí finalizamos a investigação com o indiciamento das pessoas que teriam, segundo o inquérito policial, participado ativamente dessa ação criminosa, que no caso seriam várias pessoas, cada uma dividindo tarefas, teria atuado nesse crime bárbaro. A motivação desse crime seria uma lógica para tomada de espaço do tráfico de drogas naquela localidade, em que a vítima ela estava num local onde esses indivíduos não queriam que ela permanecesse lá, e por conta disso, juntando também outros elementos com outros indivíduos que tinham já a intenção de matar a vítima por questões passionais, juntou-se, como diz, a fome com a vontade de comer, e esses indivíduos então se juntaram na mesma linha de ação e realizaram esse crime contra a vítima. A operação foi iniciada na manhã desta terça-feira e a polícia já cumpriu o mandado na residência de 6 suspeitos pela morte do homem. Então a gente cumpriu esses mandados de busca e apreensão, foram recolhidos todos cumpridos, todos os locais cumpridos e recolhidos os materiais que subsidiarão ainda mais, né, o trabalho investigativo da Polícia Civil. Teve presos? Nessa data de hoje, um preso, né, e alguns materiais que foram recolhidos e apreendidos. Como a gente bem disse, né, o Dr. Luiz Mauro ressaltou aqui, esse trabalho integrado entre as duas instituições para a gente dar resposta, né, fazendo esse trabalho preventivo e repressivo também para dar resposta nesses crimes. Essa prisão foi por flagrante, não está relacionada aos mandados? Não, ela ocorreu em decorrência de uso, consumo de droga, né? Foi apreendida droga no local junto com esse cidadão na qual estava sendo cumprido o mandado na casa dele. E qual vai ser? Apreendida? Não, só droga. A arma de fogo não foi localizada. E qual vai ser o desfecho agora? Agora a gente passa as ocorrências para a Polícia Civil, né? O Dr. Luiz Mauro com a equipe dele dá continuidade a esse trabalho investigativo, o inquérito policial. Nessa data de hoje, um preso, né, e alguns materiais que foram recolhidos e apreendidos. Como a gente bem disse, né, o Dr. Luiz Mauro ressaltou aqui, esse trabalho integrado entre as duas instituições para a gente dar resposta, né, fazendo esse trabalho preventivo e repressivo também para dar resposta nesses crimes. A investigação agora entra em sua fase final, com possíveis indiciamentos e outros pedidos a serem feitos ao Poder Judiciário. Agora a gente passa as ocorrências para a Polícia Civil, né, o Dr. Luiz Mauro com a equipe dele, dá continuidade a esse trabalho investigativo, o inquérito policial. Nós já tivemos situações graves no passado, né, com relação a organizações criminosas que iriam se inserir de forma perpétua dentro da cidade, indivíduos estavam fazendo justiçamentos, e no mês de janeiro foi mais um elemento desse trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar e pelo Ministério Público no combate a essa organização criminosa. A partir daí, nós tivemos aí um lapso temporal de diminuto com relação a atuações dessa organização criminosa.
Outros casos já tiveram, né, durante o ano passado, relacionados à organização criminosa, que mandavam que a pessoa saísse da sua residência para que não fosse morta. Mas a Polícia Civil desenvolveu o trabalho de investigação com a troca de informações com a Polícia Militar, com a troca de informações com a população, que isso a gente tem que dar os parabéns sempre à população de Patos de Minas, que passa a informação, que não se deixa vencer por esses pseudo-terroristas que só querem realmente fazer esse terror para que você se sinta tão acuado, com medo que não passe informações a quem tem que passar, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas prendeu uma mulher de 22 anos que transportava drogas de Uberlândia para o Rio de Janeiro em um ônibus. A equipe policial realizava a fiscalização de combate ao crime, quando então deu ordem de parada ao ônibus que tinha o itinerário Caldas Novas, Goiás, ao Rio de Janeiro. Ao realizar a fiscalização dos passageiros, os policiais se depararam com a mulher que apresentava nervosismo. Foi possível sentir, segundo os militares, forte odor de droga vindo da mochila dela acima de sua poltrona e também foi possível ver que a mochila apresentava peso acima do normal. Dentro desta mochila estavam diversos tabletes de maconha, também uma sacola com crack e uma sacola com skunk. A mulher informou que recebeu a mochila com a droga em Uberlândia e que a levaria para o Rio de Janeiro. Ela foi presa por tráfico de drogas. Durante patrulhamento realizado pela equipe do Tático Móvel da Polícia Militar, um carro que trafegava pela Avenida JK foi abordado. Nele estavam 2 suspeitos de participarem de crimes. A Polícia Militar encaminhou até a delegacia de plantão da Polícia Civil 6 suspeitos, sendo eles 5 maiores de idade e 1 menor de idade. Entre eles aí estão um homem de 21 anos, outro de 23 anos, de 43 anos e também aí outro homem relatado além desse menor de idade de 17 anos e também um homem de 18 anos aí que foram encaminhados à delegacia de plantão aqui de Patos de Minas. O fato aconteceu na Avenida JK após a Polícia Militar receber a denúncia de que dentro de um veículo, um Gol prata, havia 2 ocupantes. Ocupantes esses que já seriam conhecidos no meio policial. E dentro desse ocupantes aí do veículo estava um homem de 21 anos, um jovem de 21 anos e um menor de idade, esse de 17 anos. Dentro do veículo ali foi encontrado dentro desse veículo, foi feito busca pessoais aí com um jovem de 21 anos, após busca pessoal, e com ele nada foi encontrado. Já com o menor de 17 anos, com ele foi encontrado uma arma, pistola de marca Bessa 380, carregada com 14 munições. E diante disso, a Polícia Militar, por já conhecer esses 2 jovens aí, então já deu ali voz de prisão para eles. E o carro a qual foi usado, que estava ali transitando pela Avenida de JK, esse Gol prata, foi apreendido. O jovem de 21 anos que estava dirigindo esse carro estava sem CNH, então estava sem a carteira de motorista, que também foi lavrado aí mais uma situação dentro de todas as atuações. A Polícia Militar, então, deslocou até a casa de mais 4 pessoas, que também já é conhecido junto com esses 2 jovens. A casa deles fica aí no bairro Jardim Andrades, em Patos de Minas. E lá dentro da casa foi encontrado mais coisas. Dentro da casa, então, ali junto com esses outros 4 homens, foi encontrado no quarto ali mais um carregador com munições e também substâncias semelhantes aí à maconha. No interior do quarto da mãe foram localizados em munições e calibre de revólver 38. Então a Polícia Civil foi encontrado aí a Polícia Civil esteve no local também para fazer a identificação desses jovens e de todos esses homens que participaram aí. São 6 que foram identificados nesse caso e foram lavrados para eles aí, foram até conduzidos à delegacia de plantão e lavrado para que fossem os materiais, então foram apreendidos, além de 5 autores, um menor apreendido e o veículo também que foi apreendido nesse trabalho da Polícia Militar após receber essa denúncia de que esse veículo com esses jovens já é conhecido no meio policial, estava ali pela Avenida JK sentido centro. Então a Polícia Militar encaminhou eles à delegacia de plantão da Polícia Civil para que pudesse ser feito aí toda a situação do boletim de ocorrência e esses foram presos. Vale ressaltar também
que o menor de idade relatou ser dono de toda isso que foi encontrado. O que foi encontrado no veículo e o que foi encontrado nessa residência lá no bairro Jardim Andrades. Mas devido a um conflito de informação, a Polícia Militar, aí, juntamente com a Polícia Civil, acabou desvencilhando aí algumas dessas situações e por isso todos eles foram presos e o menor apreendido. Eu vou voltar agora com o Luiz César, porque foi julgado hoje Bruno Henrique Batista Cordeiro, conhecido como Pezão. Ele foi acusado de matar João Pedro Martins Silva. O Tribunal do Júri julgou hoje Bruno Henrique Batista Cordeiro, conhecido como Pezão. Julgamento que começou no início da tarde desta terça-feira e terminou agora no início da noite. E Bruno foi julgado aí pelo crime de homicídio ocorrido em 2015 após uma situação envolvendo uma bicicleta. Isso mesmo, na época, o crime ocorrido, ali no bairro Sol Nascente, aconteceu de que Bruno e o outro, a vítima, João Pedro, teriam lhe emprestado uma bicicleta e por isso logo em seguida João Pedro afirmou para Bruno que essa bicicleta haveria sido roubada. E então, estava cobrando aí o valor e tudo, e depois de certas ameaças entre eles e que não devolveria o valor, de que haveria o valor, segundo informações dos autos do Ministério Público, o réu que foi julgado aqui hoje, conhecido como Pezão, teria ido na madrugada até a Rua 1, fica próximo à Rua Laura Fonseca, e lá disparado arma de fogo contra a vítima João Pedro. O fato que foi julgado aqui pelo Ministério Público, esse fato aconteceu em 2015, cerca de 9 anos depois, aí foi julgado aqui pelo Ministério Público, que considerou o réu aí, Bruno Henrique Batista Cordeiro, conhecido como Pezão, inocente. Ele foi absolvido, já que não foi concluído aí pelo todos os que estavam por aqui. A questão do homicídio qualificado foi retirado aí da situação de acusação contra Bruno, conhecido como Pezão. Por isso, ele foi absolvido desse crime aí de homicídio qualificado que aconteceu. E Bruno, que já durante todo esse período estava inclusive em liberdade em algum dos momentos, voltou a ser preso devido à situação do julgamento e outros casos, está então, que já estava em liberdade, seguirá então em liberdade após ser absolvido em relação, segundo o Ministério Público, aos autos do Ministério Público, sobre esse caso, desse homicídio acontecido no bairro Sol Nascente em 2015. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. Rápido intervalo, na volta você vai ver que o Corpo de Bombeiros tem realizado trabalho para mapear locais com maior número de acidentes em Patos de Minas. E por falar em acidente, uma idosa perdeu a vida após ser atropelada na Avenida Paracatu. Na noite desta segunda-feira, uma idosa de 84 anos foi atropelada por um carro na Avenida Paracatu, próximo à esquina com a Rua João da Rocha Felgueira. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Volta das 19 horas, quando Margarida Aurora de Souza Camargo, de 84 anos, atravessava a avenida em frente a um supermercado e não teria observado que o semáforo estava aberto para os veículos. Nesse momento, ela foi atingida por um carro. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Regional Antônio Dias em estado grave. A gente chegou lá, a vítima, a paciente, estava no solo, pouco consciente, pouco responsiva, estava com bastante sangramento na região da cabeça, escoriações pelo corpo. A gente de imediato já fez a imobilização dela, levamos para a VTR e após a avaliação do médico, o Dr. Gabriel, constatou que o Glasgow dessa paciente estava um Glasgow 5, que é passível de intubação. A gente realizou a intubação dessa paciente e encaminhou para o regional, que é o hospital de referência para trauma. Margarida Aurora não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional às 10h15 da noite, pouco tempo após o acidente. A causa da morte foi trauma de tórax. A motorista não teve ferimentos e permaneceu no local até o término do trabalho da perícia que esteve no local. O trânsito chegou a ser interditado. O veículo e a motorista estavam com as documentações regulares. Mais uma vez, eu volto a repetir o que eu disse ontem. Quantas vidas mais terão que ser perdidas no trânsito de Patos de Minas para que alguma atitude seja tomada por nossas autoridades?
lamentável. Todo o nosso sentimento à família dessa senhora. Uma ambulância se envolveu em um acidente de trânsito em Patos de Minas, em um local que recentemente teve alterações. Na manhã desta terça-feira, um acidente entre uma caminhonete e uma ambulância foi registrado entre a Rua Ouro Preto e a Marechal Rondon. Ninguém se feriu, mas com o impacto, a placa de sinalização foi arrancada pela ambulância e a caminhonete ficou com a frente bastante danificada. Nós estamos no bairro Santo Antônio, Rua Ouro Preto com a Rua Marechal Rondon. Essa rua, que sofreu alterações no trânsito, assim como em boa parte da cidade de Patos de Minas, visando aí a melhoria, no trânsito. A mudança aconteceu que a Rua Ouro Preto, que antes era uma parada obrigatória, agora passou a ser via de mão livre. A parada obrigatória saiu da Rua Ouro Preto e foi para a Rua Marechal Rondon. Situação como essa que tem causado ainda muita confusão na cabeça dos motoristas com essa mudança, já que há muito tempo que a rua aqui já era desse jeito. Coisas como essa dessas confusões causou um acidente na manhã dessa terça-feira aqui no bairro Santo Antônio. No relato do motorista da ambulância, apesar dele estar com o giroflex ligado, ele falou, eu passo aqui tem 10 anos, eu não sabia que o trânsito aqui tinha mudado. Eu achei que a preferencial era para mim e foi invertido. Então, ele estava fazendo um atendimento, estava com pressa. A gente sabe dos desafios que é para quem é motorista de trânsito, para ambulância. Então, eu vejo essa dificuldade. Mas ele relatou aqui para os policiais que tiveram aqui que ele não sabia que tinha mudado o trânsito. Então, na pressa, eu acredito que ele não tenha observado. Então, e o outro que bateu na ambulância, ele achou que a mão estava livre, ele sabia da troca, então tem essa questão dessa dificuldade. Alisson mora no bairro há mais de 40 anos e viu o crescimento do local e do trânsito e conta como tem sido a dificuldade para a melhoria da sinalização no local. O trânsito faz jus ao crescimento da cidade, é uma área que está crescendo, tem empresas, tem órgãos públicos vindo para cá, escolas, eu acho que é legal o trânsito, está crescendo. Não tem como ter pessoas, ter empresas, ter crescimento e não ter trânsito, não vai ter trânsito. O que eu acho que está faltando são alguns detalhes referentes à sinalização, questão de uma passarela elevada com lugar para o pessoal passar, Então, a gente tem essas dificuldades aqui. Para o morador, a mudança de trânsito no local foi benéfica. Essa mudança ela foi progressiva, feita pelo departamento de trânsito. Não foi uma coisa da noite para o dia. Colocou placa, visou, colocou uns cones grandes aqui. Enquanto estava esse cone, acho que o pessoal viu o cone, prestava um pouco mais de atenção. Então isso diminuiu, mas depois que tirou os cones, começou uma sequência de acidentes. E na outra rua também está do mesmo jeito e nem foi feita mudança. Uma melhor sinalização no local precisa ser pensada, principalmente voltada para os pedestres. Tinha que ter essa maior sinalização, Tendo essa maior sinalização, os pedestres e os motoristas vão tomar cuidado. Eu acredito que às vezes também se colocar de novo esses cones por mais algum tempo, o pessoal começar a prestar atenção, ver que tem alguma coisa, colocar outras indicações, isso pode facilitar. A ideia é a gente diminuir a chance de ocorrer um acidente com um potencial de fatalidade. Nem as ambulâncias se escapam de acidente em Patos de Minas. É revoltante a gente se deparar com situações como essa. Ali, a gente pode compreender, claro, há sim muitos motoristas irresponsáveis. Hoje mesmo, pela manhã, enquanto eu vinha para a TV, um carro avançou a parada obrigatória e quase que eu me torno uma vítima de acidente de trânsito aqui em Patos de Minas. Claro, há muitos motoristas irresponsáveis, mas também tem muita gente incompetente que deveria tomar atitudes já para melhorar esse nosso trânsito. E denúncia. Moradores de Patos de Minas acionaram o jornalismo da NTV sobre o aparecimento de diversos peixes mortos na Lagoa Grande, um dos principais cartões postais de Patos de Minas.
A Lagoa Grande foi urbanizada em meados de 1980, quando recebeu essa denominação. O local é um dos principais pontos turísticos de Patos de Minas e chama a atenção por abrigar diferentes espécies da fauna e da flora, mas nem sempre o local bonito prevalece. Nos últimos dias foram encontrados na Lagoa Grande peixes mortos, além de muito lixo e entulho. A Lagoa Grande, em Patos de Minas, ela é um lago artificial. Então ele não tem abastecimento de água de um outro local de forma natural. A água vem da Copasa, ela é captada do rio e ela vem para a Copasa. Então, pela Copasa. Então a Lagoa Grande é como se fosse um grande aquário. É importante pontuar que o período de grande variação de temperatura pelo qual estamos passando é um fator que pode estar contribuindo para a mortalidade dos peixes. O fenômeno chamado inversão térmica faz com que a água fria mais densa afunde, fazendo com que a água que estava no fundo suba para a superfície. Quando está muito frio, o calor específico da água, a água demora muito tempo para obter calor e demora muito tempo para perder calor também. Então, dessa forma, quando está muito frio, dias frios, existe uma maior dificuldade da solubilização do oxigênio atmosférico dissolver na água. E o metabolismo dos peixes também baixa. Então, o peixe ele tende a ir mais para o fundo e, nesse sentido, a oxigenação é menor, E dias muito frios, sobretudo algumas espécies, elas têm menor tolerância a dias mais frios. Já foi constatado que a maior parte dos peixes mortos são tilápias, espécie exótica, não nativa. O biólogo explica por que elas são mais sensíveis a essas variações. A tilápia, ela é um peixe exótico que foi introduzido no Brasil, ele veio da África e é um peixe que está acostumado a viver em amplitudes térmicas mais altas, ele vive em temperaturas de água um pouco mais alta. Então, quando baixa a temperatura, a tolerância dessa espécie ela é um pouco menor em dias mais frios, apesar dela ser mais resistente a dias mais quentes, que fez com que ela se adaptasse muito bem à região. Outros fatores, além da temperatura, podem contribuir para a mortalidade dos peixes. Crescimento e proliferação de algas, fontes externas, pode ter alguém jogado alguma coisa ali na lagoa, pode acontecer, e tudo isso deve ser considerado em uma investigação. No entanto, por experiência, por pesquisas, por outras vivências que a gente pode ver na literatura, tem mais a ver realmente com a baixa temperatura e a variação brusca da temperatura na água que causam a diminuição da oxigenação. Durante o tempo em que nossa equipe esteve na Lagoa Grande, flagramos o momento em que um senhor é visto aguando uma plantação no local, no intuito de preservar e cuidar do cartão postal de Patos de Minas. Eu vou à resposta desta matéria, mas, direção, eu queria recuperar o momento deste senhor fazendo esse cuidado na orla da Lagoa Grande, assim que eu terminar a resposta que nós solicitamos. A Diretoria de Meio Ambiente disse que está monitorando a qualidade da água da Lagoa Grande. Os testes físico-químicos já foram realizados e a equipe técnica aguarda os resultados para que providências sejam tomadas caso necessário. Essa é a resposta, então. Só se for necessário, então, que vai ter alguma atitude diante das imagens que acabamos de ver. Mas eu quero chamar a atenção desse senhor. Esse senhor, enquanto a nossa equipe de reportagem realizava o trabalho, encontrou com esse senhor realizando o cuidado ali ao entorno da Lagoa Grande. A gente sabe já dos cuidados, das diversas ações que foram feitas neste cartão postal, claro, muito bem reconhecidas, mas infelizmente há aquelas pessoas que destroem o nosso próprio patrimônio. E aí vem aquelas pessoas mais conscientes e vem com esse ato de nobreza, de tentar, com ato simples, salvar o nosso meio ambiente. Parabéns para este senhor por esta atitude.
Vamos mudar de assunto agora? Porque um incêndio atinge a Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região central de Minas Gerais, desde domingo. Militares do Corpo de Bombeiros e brigadistas continuam no trabalho. Essas imagens são da Mata do Castelo, onde o fogo consumiu uma área de 6 hectares, 20% de toda a vegetação. Situação que comprometeu, além da flora remanescente de Mata Atlântica, várias espécies animais. A gente teve um número bem significativo de animais que morreram queimados porque eles não conseguiram fugir. Justamente porque muitos determinaram que ali era a região que eles tinham que se adaptar e que a delimitação era só aquela ali. Então, a gente já tem um número muito restrito de áreas preservadas nos ambientes urbanos em que esses animais escolheram e delimitaram o território. Só neste ano de 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram registradas quase 14.900 ocorrências. Cerca de 85% foram nos meses de maio a agosto. O número já corresponde quase ao total de registros do ano passado, que foram mais de 17 mil. A quantidade de dias seguidos sem chuva faz aumentar o número de focos de incêndio em todo o estado. Esses parques, essas áreas verdes que estão pegando fogo, elas acabam formando corredores ecológicos, ou seja, elas são a continuidade de áreas que são preservadas, que estão mais distantes dos centros urbanos. E como esses corredores ecológicos servem para justamente aumentar a área de sobrevivência e de territorialidade desses animais, se a gente diminui com a queimada, essas espécies diminuem também. Na avaliação do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, durante este período, as chuvas devem ficar bem abaixo da média climatológica, principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro. É normal não chover nessa época do ano. E esse longo período seco, sem chuva, faz com que a gente tenha uma vegetação mais ressecada, o que favorece a propagação de incêndios. Tá? Então, lembrando que, conforme dados da Defesa Civil, a seca ela não é a causa do incêndio, mas o tempo seco ele favorece para que, uma vez iniciado uma queimada ou um incêndio, ele se propague rapidamente, principalmente no mês de agosto, que é o mês que a gente tem ventos mais intensos. Tá? Então, a propagação dos focos ela é mais rápida, e o que dificulta muito a condição do combate. Como consequência da estação seca e o aumento da temperatura, temos as floradas de várias espécies de árvores também cada vez mais cedo. Os ipês, por exemplo, o ipê amarelo, ele teoricamente só floresce em setembro, na primavera. Com os incêndios, a taxa de calor aumenta, esses ipês amarelos estão adiantando a floração. A gente já está vendo agora, em julho e agosto, o ipê amarelo florido. Rápido intervalo nesta nossa primeira edição e a seguir você confere mais uma edição do Café com Negócios promovido pela Arcipatos e Polícia Civil divulga concurso. Voltamos já. Estamos de volta com o NTV News nesta nossa primeira edição. Agora são 7 horas da noite, 39 minutos. E agora há pouco eu fiz um comentário sobre o trânsito aqui de Patos de Minas, que lamentavelmente fez mais uma vítima fatal. Nesta segunda-feira, uma senhora de 84 anos acabou perdendo a vida. E apenas reforço que não retiro nenhuma palavra do que eu disse a respeito do trânsito de Patos de Minas, porque eu sou um cidadão como qualquer outro cidadão que é impactado por tanta imprudência e falta de competência. A Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas promoveu nesta manhã mais uma edição do Café da Manhã com Negócios. O objetivo da confraternização é inspirar os seus associados e trazer a visão de grandes empreendedores. Essa aproximação possibilita um bom networking e futuros negócios. A Arcipatos foi uma associação criada há muito tempo atrás pelos empresários para trazer melhorias e benfeitorias para Patos de Minas. E nisso, a Arcipatos vem trabalhando desde então, há 67 anos, em prol dos empresários de Patos de Minas, pela longevidade, pela organização, pela melhoria, por tudo dentro da cidade.
O evento acontece há 5 anos e é marcado pelo tradicional café que abre a programação da manhã. E logo em seguida, palestras são ministradas. O palestrante do dia foi o senhor Geraldo Braz, grande empresário de Patos de Minas. Esse é o objetivo, trazer as pessoas aqui para dizerem para elas, você pode, é só você querer. O evento acontece mensalmente e é indicado para todo tipo de público. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Patos. Café com Negócio ele acontece uma vez ao mês. Normalmente ele é feito aqui na sede da associação. Quando ele é fora, a gente coloca lá no convite e ele é aberto, né? As inscrições são realizadas aqui na diretoria, é só entrar em contato com as meninas que será muito bem recebido aqui dentro da associação. Parabéns à Patos pelo trabalho realizado. E olha só, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou hoje o edital para o concurso público destinado ao preenchimento de diversas vagas da instituição, como candidatos para cargos variados, incluindo delegado de polícia, médico legista, perito criminal e investigador. Ao todo, são 255 vagas de nível superior. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 21 de outubro até o dia 19 de novembro deste ano. A previsão para a realização das provas é o dia 26 de janeiro de 2025, conforme o cronograma do edital. Rápido intervalo e na volta um giro de notícias pelo Brasil e a gente fala de esporte. Os melhores momentos entre Vitória e Cruzeiro. De volta com a NTV News e agora a gente fala de futebol. Vitória e Cruzeiro ficaram no empate em Salvador, no duelo que fechou a 23ª rodada do Brasileirão. Aos 22 minutos da primeira etapa, Lucas Silva tocou a mão na bola após finalização de Luan dentro da área. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou a penalidade antes do gol. Osvaldo converteu a cobrança batendo com muita força do lado esquerdo de Cássio e abriu o placar para o Leão. E logo depois, aos 28 minutos, William Lepo cruzou para a área. Houve um desvio e Alejandro acertou uma bela bicicleta, sem chances para Cássio, na pintura que ampliou o placar para o Vitória. Ainda no primeiro tempo, o Vitória ficou com um jogador a menos, após o zagueiro Neres errar o domínio e puxar o atacante do Cruzeiro pela camisa, vermelho direto. Com um jogador a mais, o Cruzeiro reagiu no segundo tempo, com Dineno de cabeça, 2-1. E aos 39 da segunda etapa, Dineno mais uma vez e novamente de cabeça deixou tudo igual no placar. Vitória 2, Cruzeiro 2. Com o resultado, o Vitória deixou a zona de rebaixamento e é o 16º colocado, com 22 pontos. A Raposa está em 7º, com 37 pontos. O Cruzeiro volta a jogar na quinta-feira contra o Boca Juniors, pela definição das oitavas de final da Sul-Americana. Vamos fazer uma apanhada agora geral da tabela do Brasileirão depois desses jogos. O Gustavo deu uma pincelada, mas a gente vai mostrar para você que está aí, ó, que em primeiro lugar está o Botafogo com 36 pontos, em seguida está o Palmeiras com 33, em seguida, né, a gente pode já ir pular para a sexta posição, está o Cruzeiro com 29 pontos, o Vitória, que foi seu adversário ontem, está em 16º lugar com 15 pontos. Já na zona de rebaixamento está o Fluminense com apenas 8 pontos, o Atlético Goianiense, Grêmio e também o Corinthians. Os atletas da Associação Paralímpica Patense se preparam para diversas competições esportivas que acontecerão nos próximos meses, representando Patos de Minas a nível nacional e internacional. A APP Unipan desenvolve várias modalidades de esporte paralímpico há vários anos em Patos de Minas. A gente cada dia mais vem abrangendo as modalidades que a gente vem atendendo. Temos o basquete, que é o nosso carro forte, aí, o nosso mais tradicional, né, de todos os esportes, mas agora a gente está fazendo também o pessoal da natação, o pessoal do parakaratê,
o pessoal, tem uma menina aqui do handebol, que foi convocada para a seleção do handebol, e o fisiculturista, o Wellington também aqui. Então a gente está com todas as modalidades, com várias modalidades e quer ter mais. A gente quer implementar tênis de mesa, atletismo, enfim, ter o maior número de modalidades possível para todos os tipos de deficiência. Os atletas estarão com a agenda cheia nos próximos meses. A preparação está sendo intensa para que eles cheguem preparados para as competições. A gente já começa agora no dia 24 de agosto com o Wellington, que é fisiculturista. Ele vai participar do campeonato em Belo Horizonte. Logo na sequência, no dia 25 de agosto, a equipe masculina de basquete cadeira de rodas estreia na 2ª divisão, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. No dia 1º de setembro começa o campeonato feminino do basquete cadeira de rodas. Lembrando que a equipe feminina, que é a atual campeã brasileira aqui, ano passado fizeram bonito aí, fizeram o título para Patos. E logo também no dia 21 de setembro, a Denise foi convocada para a equipe de handebol e cadeira de rodas e vai estar participando do Mundial no Egito. A gente vem de uma preparação intensa, até antes da Copa Patos nós estávamos treinando 2 períodos, né? E ainda a gente está com o ciclo de treinamento intenso e vamos parar só na quinta-feira agora. Denise já não vê a hora de competir. A preparação tá a 1000, né? É muito importante sempre representar a seleção, tá vestindo a camisa. Então a preparação tá muito forte para chegar lá e fazer um bom trabalho. Eu treino de segunda a sábado, aí eu faço o treino de academia, o treino físico e o treino técnico, tático e de fundamento. A associação carrega uma grande importância para todos aqueles que de alguma forma se beneficiam dela. O apoio da população é muito importante para que seus atletas sintam um incentivo. A gente sabe que pessoas com deficiência, elas passam por traumas ou mesmo adquirido, é uma vida um pouco mais difícil. E o esporte dá para elas a autoestima necessária para enfrentar a vida. Aqui é um período, a gente sabe que esporte de alto rendimento é curto, mas as pessoas estudam e entram para o mercado de trabalho e constituem suas vidas e vão seguindo. O esporte realmente transforma vidas e eu e todos aqui somos prova disso. O esporte realmente transforma vidas, né? E aqui, mais uma vez, eu reforço, né? Mais investimento no trânsito de Patos de Minas para melhora e, claro, muito investimento nos nossos esportes, nas nossas diversas modalidades, para que os nossos atletas possam ter condições para fazerem as suas viagens, terem as estadias, enfim, para que possam ter condições plenas para disputar a sua categoria. Agora, rápido intervalo e a seguir as notícias que marcam esta terça-feira. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica está lançando este mês mais uma campanha nacional de segurança para a prevenção de acidentes com a rede elétrica. Só em 2023, esses acidentes atingiram 16,9% dos registros de furto de energia, o maior índice desde 2008. Os conhecidos gatos provocaram 41 acidentes no ano passado, com morte de 25 pessoas. Um outro dado preocupante relativo ao ano anterior diz respeito ao furto de condutor ou equipamento, que ao longo do ano registrou-se 35 incidentes, resultando em 21 mortes. Questionada, a CEMIG, então, dos dados de Patos de Minas, nos foi repassado apenas dados baseados no Triângulo e Alto Paranaíba. No ano passado, foram cerca de 17 mil irregularidades comprovadas. Em termos financeiros, as irregularidades identificadas na região no ano passado representaram cerca de 33 milhões de reais. Vamos agora a um giro de notícias. As 6 dezenas do concurso 2764 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20 horas. O prêmio está acumulado em 65 milhões de reais. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa disse nesta terça-feira em Genebra que a Mpox, independente de se tratar da nova variante 1, por trás do surto atual na África, ou da variante 2, responsável pela emergência global em 2022, não configura uma nova Covid.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aproximadamente 40% dos brasileiros apresentam níveis elevados de colesterol. Neste contexto, o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, comemorado neste mês, visa conscientizar sobre a importância de manter o colesterol em níveis saudáveis. É preciso estar atento a tudo, né? A monkeypox, também a questão do colesterol. Enfim, é preciso nos cuidar e cuidar daqueles que estão próximos a nós. A edição do NTV News desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações você tem no patosjá.com.br. Eu e você voltamos a nos encontrar amanhã às 18 horas ao vivo no programa Espaço Feminino. E nesta bancada estará Gui Boaventura. Para você, uma excelente noite. Fique com Deus.